Ela só queria ajudar com sua voz suave. Mas quando o paciente milionário recuperou a memória, revelou algo que ninguém esperava. E mudou a vida dela para sempre. Comente aqui de onde você está assistindo. Quero saber até onde essa história chegou. O Hospital São Lucas, um dos mais prestigiosos de São Paulo, brilhava como um farol na noite chuvosa de junho. No 10º andar, a ala VIP abrigava pacientes que podiam pagar pelo melhor tratamento que o dinheiro podia comprar. No quarto 1008, Mariana Silva ajustava o soro de Rafael Mendonça, empresário de 35 anos, que permanecia em coma há 3 semanas após um violento acidente na Marginal Pinheiros. Mariana, 28 anos, cabelos castanhos presos em um coque discreto, ajustou o estetoscópio em volta do pescoço. Vinda do interior de Minas Gerais, havia conquistado com muito esforço sua posição como enfermeira especializada em pacientes neurológicos. Seus olhos verdes percorreram os monitores, verificando os sinais vitais do homem imóvel na cama. "Boa noite, Sr. Mendonça", ela murmurou, como fazia todas as noites, mesmo sabendo que não obteria resposta. Os médicos diziam que pacientes em coma podiam ouvir, e Mariana levava isso a sério. O quarto era espaçoso e impessoal, decorado com arranjos de flores que eram trocados diariamente por ordem do assistente de Rafael. Na mesa de cabeceira, uma foto mostrava Rafael em um iate, sorrindo ao lado de uma mulher elegante. Mariana sabia, pelos comentários dos outros funcionários, que a noiva havia cancelado o casamento 1 semana após o acidente. Fora do quarto, São Paulo rugia sob a chuva, luzes embaçadas pelas janelas. Dentro, apenas o bip constante dos monitores quebrava o silêncio. Mariana verificou os procedimentos no prontuário digital. A rotatividade de enfermeiras no caso de Rafael era alta. Muitas pediam transferência, incomodadas com a pressão da família e da empresa. Aquele era apenas o 2º dia de Mariana como enfermeira fixa no caso. "Dizem que o senhor era bastante exigente antes do acidente", ela comentou enquanto verificava a alimentação parenteral. "Imagino que ainda seja, mesmo dormindo." O silêncio pesou novamente. Na televisão muda, o noticiário mostrava imagens da Bolsa de Valores. A empresa de Rafael, a Mendonça Incorporações, tinha perdido valor desde o acidente. Mariana terminou os procedimentos e sentou-se na poltrona ao lado da cama. Ainda tinha 1 hora antes de precisar verificar o próximo paciente. Olhou para o homem imóvel, maxilar definido, cabelos negros cortados com precisão, uma barba bem aparada mantida pelo barbeiro que vinha 3 vezes por semana. A chuva intensificou-se lá fora. Sem pensar muito, Mariana começou a cantarolar baixinho, uma canção que sua avó cantava durante tempestades. Era um hábito seu quando estava sozinha e nervosa. Chuva que cai devagar, leva a tristeza para o mar. Sua voz, suave e melodiosa, preencheu o quarto sem competir com o bip dos monitores. Era apenas um murmúrio, mas carregava uma ternura que contrastava com a frieza clínica do ambiente. Cantou por alguns minutos, perdida em suas memórias de infância em Ouro Preto, onde crescera ouvindo aquelas canções. Quando terminou, notou que a frequência cardíaca de Rafael havia estabilizado num ritmo ligeiramente mais calmo. "Parece que você gostou." Ela sorriu surpresa. "Minha avó sempre dizia que música é remédio." Naquele momento, ela não poderia imaginar que nas profundezas do coma, algo na consciência adormecida de Rafael Mendonça havia se agitado, atraído por aquela melodia simples. Sua voz, como um fio de luz na escuridão, havia tocado um lugar que nenhum medicamento conseguira alcançar. Mariana conferiu o relógio e levantou-se. "Preciso ir ver outros pacientes, mas volto logo, Sr. Mendonça." Enquanto ajustava o cobertor sobre o peito dele, não percebeu um sutil movimento em seus dedos, tão leve que os sensores não registraram. Apenas uma resposta involuntária, talvez, mas que não havia acontecido desde o dia do acidente. A porta fechou-se atrás dela, deixando Rafael novamente sozinho no quarto. Mas pela primeira vez em 3 semanas, ele não estava completamente perdido na escuridão de sua mente inconsciente. Em algum lugar distante, a melodia de Mariana ainda ecoava. O sol mal havia surgido quando Mariana atravessou as portas automáticas do Hospital São Lucas. O céu de São Paulo, geralmente cinzento pela poluição, exibia um azul surpreendentemente claro
após a chuva da noite anterior. Ela cumprimentou os seguranças e dirigiu-se aos elevadores, segurando um copo de café quente. Bom dia, Dona Cleide. Ela sorriu para a recepcionista do 10º andar, uma senhora de cabelos grisalhos que controlava a entrada da ala VIP com precisão militar. Menina, você de novo no turno da manhã? Achei que tinha saído ontem à noite, Cleide comentou carimbando a entrada de Mariana no registro. Estou cobrindo a Denise. Ela teve um problema com o filho. Mariana explicou, tentando disfarçar o cansaço. Havia dormido apenas 4 horas. O corredor estava silencioso àquela hora. Mariana parou na sala de enfermagem, verificou as anotações da equipe noturna e seguiu para o quarto 1008. Ao entrar, notou uma figura elegante ao lado da cama de Rafael. Bom dia, senhora Mendonça. Mariana cumprimentou formalmente a mãe de Rafael, uma mulher de 60 anos com postura impecável e cabelos tingidos de loiro. Teresa Mendonça mal levantou os olhos da tela do celular. Os médicos disseram que não houve mudanças significativas. Sua voz soava fria, quase acusatória, como se a equipe de enfermagem fosse responsável pela condição do filho. O quadro está estável, o que é positivo. Mariana respondeu profissionalmente, começando a verificar os sinais vitais. Os reflexos continuam presentes e a pressão intracraniana está controlada. Teresa observou Mariana por alguns instantes. Você é nova aqui. Comecei ontem no caso do seu filho, senhora. Sou especializada em pacientes neurológicos. Um aceno de cabeça foi a única resposta. Teresa voltou sua atenção para o celular, onde provavelmente gerenciava os negócios da família na ausência do filho. Os rumores no hospital diziam que ela havia assumido a presidência temporária da Mendonça Incorporações, uma das maiores construtoras do país. Mariana continuou seus procedimentos em silêncio, trocando o soro, verificando as pupilas de Rafael com uma pequena lanterna, monitorando as respostas musculares. Havia algo diferente, quase imperceptível, na tensão dos músculos faciais dele. Senhora Mendonça, notou alguma reação diferente durante sua visita? Mariana perguntou cuidadosamente. Teresa finalmente levantou os olhos. Como assim? Qualquer movimento, mesmo sutil. Um piscar mais forte, contração dos dedos? Nada, a mulher cortou. E acredite, eu notaria. Passo mais tempo aqui do que os médicos. O tom hostil não intimidou Mariana, acostumada com familiares sob estresse. Claro, é apenas protocolo perguntar. Teresa ficou em silêncio por alguns segundos. Ele sempre foi forte, sabe? Desde criança. Quando o pai dele morreu, Rafael tinha apenas 17 anos e assumiu responsabilidades que homens de 40 não dariam conta. Havia um orgulho doloroso em sua voz. Os médicos não entendem com quem estão lidando. Mariana apenas assentiu, respeitando aquele raro momento de vulnerabilidade. O celular de Teresa tocou. Preciso atender. É a assessoria de imprensa. Ela levantou-se ajustando o blazer impecável. Voltarei à tarde. Quando a porta fechou, Mariana respirou fundo, sentindo-se aliviada por ficar sozinha com seu paciente. Sua mãe é uma mulher e tanto, Sr. Mendonça. Agora entendo de onde vem sua reputação. Enquanto organizava os medicamentos, Mariana começou a cantarolar novamente sem perceber. Era outra canção de sua infância, sobre rios e montanhas. Sua voz preencheu suavemente o quarto, enquanto ela abria as cortinas, deixando entrar a luz da manhã. Dizem que o sol faz bem para o ritmo circadiano, ela comentou, como se Rafael pudesse responder. E São Paulo não nos dá muitas oportunidades de ver o sol. Então precisamos aproveitar. Enquanto Mariana falava e cantarolava, não notou que a frequência cardíaca de Rafael havia acelerado levemente, não de forma preocupante, mas como se ele estivesse mais alerta, mais presente de alguma forma. No monitor ao lado da cama, uma pequena alteração nas ondas cerebrais apareceu brevemente e desapareceu. Não foi registrada pelo sistema, programado para alertar apenas mudanças significativas. Mas estava lá, um pequeno despertar, como uma borboleta batendo asas dentro de uma caixa fechada. O dia avançou com a rotina hospitalar, médicos visitando, exames sendo realizados, a própria Mariana indo e voltando para atender outros pacientes. Mas sempre que retornava ao quarto 1008, ela cantarolava ou contava histórias simples de seu dia, como faria com qualquer paciente.
O que muitos não entendem sobre coma, Sr. Mendonça, é que não é como dormir. Sua mente está aí dentro, talvez ouvindo, talvez sonhando. Ela ajustou delicadamente o travesseiro sob a cabeça dele. Por isso é importante falarmos com você, para que saiba que não está sozinho na escuridão. Enquanto a tarde chegava ao fim, Mariana finalizava suas anotações no prontuário quando percebeu algo incomum. Uma lágrima solitária escorrendo pelo canto do olho direito de Rafael. Poderia ser apenas uma reação fisiológica, comum em pacientes em coma. Mas o timing, logo após ela ter cantado, parecia significativo demais para ser coincidência. Sr. Mendonça? Ela chamou suavemente, aproximando-se da cama. Rafael, você pode me ouvir? O quarto permaneceu em silêncio. Apenas o bip constante dos monitores respondendo à sua pergunta. Mas Mariana já não tinha dúvidas. De alguma forma, sua voz estava alcançando Rafael Mendonça, perdido nas profundezas de sua própria mente. Os dias no Hospital São Lucas começaram a seguir um padrão para Mariana. Ela havia pedido para ser a enfermeira fixa de Rafael, alegando continuidade no tratamento. Mas a verdade era que algo sobre aquele paciente havia despertado seu interesse profissional. As pequenas reações que notava quando cantava não podiam ser ignoradas. Bom dia, Sr. Mendonça. Ela o cumprimentou como fazia todas as manhãs, abrindo as cortinas para receber a luz dourada que raramente aparecia na cidade cinzenta. O neurologista virá hoje. O Dr. Peixoto é o melhor da casa, então estamos em boas mãos. Enquanto preparava os medicamentos, Mariana observou o rosto imóvel de Rafael. Após 2 semanas cuidando dele, já conhecia cada detalhe. A pequena cicatriz no queixo, as linhas de expressão ao redor dos olhos, que sugeriam tanto sorrisos quanto preocupações, o modo como seu peito subia e descia em respiração constante. Trouxe algo diferente hoje, ela comentou, tirando um pequeno aparelho de música do bolso. A pesquisa mostra que musicoterapia pode ajudar pacientes em coma. Consegui a autorização da sua mãe. Teresa Mendonça, surpreendentemente, havia concordado quando Mariana apresentou estudos científicos sobre estimulação auditiva. A empresária, por trás da fachada fria, estava desesperada por qualquer avanço. Mariana colocou o fone de ouvido próximo aos ouvidos de Rafael, sem colocá-los diretamente, permitindo que a música clássica suave preenchesse o ambiente. Enquanto ajustava a posição dele na cama, uma enfermeira mais velha entrou no quarto. Mari, preciso da sua ajuda na 1012. O Sr. Castro está tendo outra crise. Estou indo, Mariana respondeu, ajustando rapidamente a última medicação. Já volto, Sr. Mendonça. Não vá a lugar nenhum, brincou como se ele pudesse responder. Na escuridão de sua consciência, Rafael flutuava. Não havia tempo nem espaço definidos, apenas fragmentos de sons, sensações e, ocasionalmente, memórias que surgiam como bolhas em água escura para logo estourarem. A música chegava até ele como se viesse de outro mundo, distante, mas de alguma forma reconfortante. Ele não sabia mais quem era, ou onde estava, mas começava a reconhecer padrões. A voz suave que falava com ele diariamente, as mãos cuidadosas que o tocavam sem a impessoalidade clínica de outras. Nas profundezas de seu estado de coma, Rafael sentia-se atraído por aquela voz. Ela representava segurança em um universo sem referências. Quando ela cantava, uma luz parecia iluminar seu mundo escuro, permitindo que vislumbrasse fragmentos de quem fora. Em um desses momentos, enquanto a música de Debussy preenchia o quarto, algo se agitou dentro dele. Uma memória surgiu. Estava dirigindo seu Porsche pela Marginal Pinheiros, o celular tocando insistentemente. Lembrava-se de atender, ouvir a voz agitada de seu sócio sobre uma negociação fracassada, a raiva crescendo, a chuva forte, e então, o vazio. Pela primeira vez desde o acidente, Rafael lutava para se conectar com o mundo externo. Queria alcançar aquela voz, dizer que estava ouvindo, que estava tentando retornar. Quando Mariana voltou ao quarto, quase 1 hora depois, algo havia mudado. Os monitores mostravam uma atividade cerebral mais intensa, e os dedos da mão direita de Rafael apresentavam leves espasmos. Sr. Mendonça? Ela chamou, aproximando-se rapidamente. Verificou as pupilas com a lanterna, uma contração mais pronunciada que o normal.
Rafael, se você está me ouvindo, tente apertar minha mão. Ela colocou sua mão na dele, esperando. Por um momento, nada aconteceu. Então, tão levemente que poderia ser imaginação, sentiu uma pressão. Quase imperceptível, mas estava lá. Meu Deus, Mariana sussurrou, alcançando imediatamente o botão de emergência. Doutor Peixoto, preciso do neurologista aqui agora. Os minutos seguintes foram de intensa atividade. O Dr. Peixoto, um homem de 50 anos com olhos perspicazes por trás dos óculos de armação grossa, realizou uma série de testes, enquanto Mariana relatava as mudanças que havia observado. Houve um aumento significativo na atividade cerebral, ele confirmou, examinando o monitor. Isso não significa necessariamente que ele esteja despertando, mas é um progresso notável. Ele apertou minha mão, doutor, Mariana insistiu. Foi sutil, mas aconteceu. O médico assentiu, sem confirmar nem negar. Vamos aumentar o monitoramento e realizar novos exames. E continue com a estimulação auditiva. Se está funcionando, não vamos parar. Após a saída do médico, Mariana sentou-se ao lado da cama, um misto de excitação e nervosismo tomando conta dela. Senhor Mendonça, sei que está aí dentro. Continue lutando. Estamos todos aqui esperando pelo senhor. Ela pegou sua mão novamente, cantarolando uma das canções que mais repetia durante os cuidados. A melodia simples preenchia o quarto quando Teresa Mendonça entrou, encontrando sua enfermeira de mãos dadas com seu filho, cantando suavemente. Ao invés da reprimenda que Mariana esperava, Teresa permaneceu em silêncio na porta, observando. Havia algo na cena que a tocou. Uma intimidade respeitosa, um cuidado que ia além do profissional. Por um momento, a máscara de empresária implacável caiu, revelando apenas uma mãe desesperada pela recuperação do filho. O Dr. Peixoto me ligou. Teresa finalmente disse, aproximando-se. Disse que houve progresso. Mariana levantou-se rapidamente, soltando a mão de Rafael. Sim, senhora. Observamos aumento na atividade cerebral e uma possível resposta a comandos simples. Teresa olhou para o filho, uma emoção contida em seu olhar. Continue com o que estava fazendo, ela disse, surpreendendo Mariana. Se está ajudando meu filho, não importa o método. Naquela noite, enquanto São Paulo acendia suas luzes contra a escuridão crescente, uma pequena chama de esperança se acendia no quarto 1008 do Hospital São Lucas. Ninguém poderia prever quando ou como Rafael Mendonça despertaria do coma, mas pela primeira vez em um mês, a possibilidade parecia real. A notícia de que Rafael Mendonça apresentava sinais de consciência espalhou-se rapidamente pelo Hospital São Lucas. Repórteres começaram a rondar a entrada, forçando a administração a aumentar a segurança. No mundo dos negócios, as ações da Mendonça Incorporações subiram 2 pontos percentuais, apenas com o rumor de uma possível recuperação do CEO. Alheia ao frenesi, Mariana concentrava-se exclusivamente em seu paciente. Uma semana após os primeiros sinais, as respostas de Rafael tornavam-se mais frequentes. Um aperto de mão mais firme, movimentos oculares direcionados, alterações na respiração quando ela falava. Numa manhã de sábado, enquanto organizava medicamentos e cantarolava uma bossa nova, Mariana quase derrubou a bandeja quando ouviu um som. Rouco, quase inaudível, mas definitivamente humano, vindo da cama. Rafael. Ela aproximou-se rapidamente, o coração acelerado. Você está tentando falar? Os olhos dele permaneciam fechados, mas seus lábios moviam-se levemente, como se estivesse tentando formar palavras. Mariana pressionou o botão de emergência e inclinou-se sobre ele. Estou aqui. Não force. Só respire. Estou ouvindo. Foi então que aconteceu. Os olhos de Rafael Mendonça abriram-se pela primeira vez em 5 semanas, desorientados, confusos, mas inegavelmente conscientes. Eles percorreram o teto antes de focarem no rosto de Mariana. Vê voz, ele sussurrou, a palavra quase incompreensível através de cordas vocais em desuso. Mariana sentiu lágrimas nos próprios olhos. Sim, você pode me ouvir. Sou Mariana, sua enfermeira. Você está no hospital, Rafael. Teve um acidente, mas está seguro agora. A equipe médica invadiu o quarto nos minutos seguintes. O Dr. Peixoto assumiu o comando, realizando uma série de testes, enquanto Mariana observava de lado, contendo a emoção.
Teresa Mendonça foi chamada imediatamente. "É extraordinário", o neurologista comentou após os exames iniciais. "Senhor Mendonça sabe quem é o presidente do Brasil?" Rafael franziu a testa, confuso. Seus olhos buscaram Mariana, como se ela fosse seu único ponto de referência em um mundo desconhecido. "Não force", o médico orientou. "É normal haver confusão. Vamos um passo de cada vez." Quando Teresa chegou, seus olhos normalmente frios estavam vermelhos e úmidos. Ela aproximou-se da cama hesitante, quase com medo. "Rafael, filho!" Ele olhou para ela sem qualquer sinal de reconhecimento. Teresa pegou sua mão e ele não a rejeitou, mas tampouco mostrou familiaridade. Era como se ela fosse apenas mais uma estranha. "Amnésia pós-traumática", explicou o Dr. Peixoto mais tarde, reunido com Teresa e a equipe médica na sala de conferências. "É comum após lesões cerebrais graves. Pode ser temporária ou..." "Quanto tempo?" Teresa interrompeu. "Impossível prever. Pode ser dias, semanas, meses ou permanente. O cérebro é ainda um grande mistério." Mariana, convidada para a reunião por seu papel no caso, observava o impacto daquelas palavras em Teresa. A poderosa empresária parecia subitamente frágil. Ele reconheceu a voz dela. Teresa apontou para Mariana. "Por quê?" O neurologista ajustou os óculos. Fascinante, na verdade. Durante o coma, o Sr. Mendonça provavelmente desenvolveu uma ancoragem à voz da enfermeira Silva. Ela representava segurança, continuidade. O cérebro humano busca padrões, mesmo na inconsciência. Então ela deve continuar no caso, Teresa concluiu, não como um pedido, mas como uma ordem. "Concordo", respondeu o médico. "Recomendo que a enfermeira Silva permaneça como ponte entre o Sr. Mendonça e suas memórias perdidas." Os dias seguintes foram de lenta adaptação. Rafael recuperava gradualmente funções motoras simples, mas sua memória permanecia fragmentada. Não reconhecia familiares, amigos ou colegas de trabalho que vinham visitá-lo. Apenas com Mariana, ele demonstrava uma conexão, ainda que não soubesse explicar por quê. "Como se chama esse lugar mesmo?" ele perguntou numa tarde, enquanto Mariana o ajudava com exercícios de fisioterapia para as mãos. "Hospital São Lucas", ela respondeu pacientemente, como fizera várias vezes nos últimos dias. "Está aqui há 6 semanas. Teve um acidente de carro." Rafael assentiu, absorvendo a informação como se fosse nova. "E você é Mariana Silva, sua enfermeira." Ela sorriu, sem demonstrar frustração pela repetição. "Tenho cuidado de você desde que chegou." Ele a estudou por um momento, os olhos escuros intensos apesar da debilidade física. Sua voz e... "Eu a reconheço de algum lugar." O coração de Mariana acelerou. "Você me ouviu enquanto estava em coma. Eu costumava conversar com você. Às vezes cantava." "Cantar?" ele repetiu e um lampejo de reconhecimento passou por seu rosto. "Sobre chuva e rios?" Mariana assentiu emocionada. "Sim, canções da minha infância. Achei que poderiam ajudar." Rafael tentou sentar-se mais ereto, cansado da posição reclinada. Mariana ajustou rapidamente os travesseiros para apoiá-lo melhor. "Aquela mulher que vem todos os dias, ela diz que é minha mãe." "Sim, Teresa Mendonça. É sua mãe." "Não me lembro dela", ele confessou, a frustração evidente. "Sinto que deveria, mas não consigo conectar o rosto a nenhuma memória." "Dê tempo ao seu cérebro", Mariana aconselhou gentilmente. "O Dr. Peixoto diz que forçar memórias pode ser contraproducente. Elas virão naturalmente." Rafael olhou pela janela, observando o horizonte de São Paulo com seus arranha-céus e o céu parcialmente nublado. "E quem sou eu, Mariana? Todos falam de empresas, negócios, responsabilidades. Parece que estão descrevendo um estranho." A pergunta pegou Mariana desprevenida. Como descrever Rafael Mendonça para ele mesmo? O homem que conhecia pelos jornais e pela reputação no hospital, ambicioso, implacável nos negócios, exigente, parecia muito diferente do paciente vulnerável e gentil, que agora a olhava com olhos cheios de dúvida. "Você é Rafael Mendonça", ela respondeu finalmente. "Um empresário bem-sucedido, CEO da Mendonça Incorporações. Mas mais importante que isso, você é alguém que está lutando para se recuperar e está indo muito bem." Ela sorriu, segurando brevemente sua mão. "O resto você redescobrirá aos poucos." Ele assentiu, aparentemente satisfeito com a resposta. "Você poderia cantar novamente?"
a canção sobre a chuva. O pedido, feito com hesitação, tocou Mariana profundamente. Claro, ela respondeu, e começou a cantarolar suavemente a melodia que havia sido sua primeira conexão com ele. Enquanto cantava, Mariana não percebeu Teresa Mendonça parada na porta, observando a cena com expressão indecifrável. A empresária viu como seu filho relaxava ao som da voz da enfermeira, como a tensão deixava seu rosto, como ele fechava os olhos não por inconsciência, mas por contentamento. Naquele momento, Teresa entendeu duas coisas. Seu filho estava realmente voltando, mesmo que diferente de antes, e essa jovem enfermeira, com sua voz suave e cuidados dedicados, estava se tornando muito mais que uma profissional de saúde na vida de Rafael. 3 semanas após despertar do coma, Rafael foi transferido para a área de reabilitação do Hospital São Lucas. Seu quarto no novo andar tinha janelas maiores que ofereciam uma vista panorâmica de São Paulo, uma cidade que ele reconhecia, mas com a qual ainda não havia reconectado emocionalmente. A fisioterapia intensiva devolvia gradualmente a força aos seus músculos atrofiados. A terapia ocupacional o ajudava com tarefas simples do dia a dia, mas era a terapia cognitiva que representava o maior desafio, a reconstrução de sua identidade fragmentada. "Como foi a sessão hoje?" perguntou Mariana, entrando no quarto com o prontuário. Embora não fosse mais tecnicamente necessária como enfermeira exclusiva, Teresa havia insistido para que ela continuasse acompanhando o caso. Rafael, sentado na poltrona perto da janela, observava a cidade banhada pela luz alaranjada do entardecer. Ele parecia mais forte, a barba agora cuidadosamente aparada por escolha própria, não por convenção. "Frustrante", respondeu. "Continuam me mostrando fotos, contratos, reportagens. Reconheço minha imagem, mas é como assistir à vida de outra pessoa." Mariana sentou-se na cadeira em frente a ele. "O Dr. Peixoto diz que está progredindo bem. As memórias procedurais estão voltando. Você já sabe usar o telefone, o computador. Sei como usá-los, mas não me lembro para que os usava." Ele interrompeu, passando a mão pelos cabelos em um gesto que Mariana já reconhecia como sinal de frustração. "Hoje me mostraram um vídeo de uma entrevista que dei a um programa de negócios. Eu falava sobre agressividade no mercado e eliminar a concorrência. Parecia tão frio." Mariana hesitou, incerta sobre como responder. Desde que Rafael despertara, ela observava uma dissonância crescente entre o homem que todos descreviam e aquele que ela conhecia agora. O Rafael pré-acidente, segundo relatos, era implacável, frequentemente impaciente e obsessivo com controle. O homem diante dela era contemplativo, gentil em seus questionamentos, quase filosófico sobre sua condição. "As pessoas mudam, Rafael. Um trauma como o seu pode alterar perspectivas." Ela ofereceu cuidadosamente. Ele a estudou com aquela intensidade que fazia Mariana sentir como se ele pudesse ver através dela. "Você me conhecia antes? Do hospital, talvez?" "Não pessoalmente, mas já tinha ouvido falar de você, claro." "E o que ouviu?" Mariana desviou o olhar desconfortável. "Isso importa agora? O que importa é quem você escolhe ser daqui para frente." Um sorriso sutil apareceu nos lábios dele. Está evitando a pergunta. O que significa que o que ouviu não era necessariamente positivo. "Rafael, tudo bem." Ele riu suavemente. "Posso imaginar. O personagem que vejo nos vídeos não parece muito agradável." Naquele momento, o telefone do quarto tocou. Rafael atendeu com certa hesitação, ainda se acostumando a interagir com o mundo externo. Mariana observou sua expressão mudar para uma máscara de cortesia forçada, uma expressão que raramente via quando estavam sozinhos. "Sim, mãe. Estou bem." "Não, não é necessário. Entendo. Mas..." Ele suspirou. "Tudo bem, se acha melhor." Após desligar, explicou. "Teresa está trazendo Gustavo Lins, meu aparente melhor amigo e sócio. Acham que ele pode despertar minha memória empresarial." Ele fez aspas no ar com os dedos, a ironia evidente. Mariana verificou o relógio. "Quer que eu fique?" Algo vulnerável passou pelo olhar de Rafael. "Por favor. Você é a única pessoa com quem não me sinto pressionado a ser alguém que não reconheço." O comentário tocou Mariana mais do que ela gostaria de admitir. Nos últimos dias, a relação entre eles havia mudado sutilmente. Continuava profissional, mas uma amizade genuína se desenvolvia.
baseada não no passado que ele não lembrava, mas no presente que compartilhavam. Gustavo Lins chegou meia hora depois, acompanhado por Teresa. Alto, cabelos grisalhos nas têmporas apesar dos aproximadamente 40 anos, vestindo um terno impecável que provavelmente custava o salário de 3 meses de Mariana. Sua entrada no quarto foi expansiva, como se ocupasse mais espaço que o fisicamente possível. "Rafael, meu irmão", exclamou, abrindo os braços em um gesto teatral. "Finalmente posso visitar o homem que me fez perder 10 anos de vida de preocupação." Rafael aceitou o abraço com educação, mas Mariana percebeu a tensão em seus ombros. "Gustavo, certo? Desculpe, ainda estou." Sem problemas, sem problemas." Gustavo interrompeu, sentando-se sem cerimônia. Seus olhos percorreram brevemente Mariana, antes de voltar a Rafael. "Teresa me contou sobre a amnésia. Bizarro, cara. Mas estamos aqui para refrescar sua memória. Lembra daquela vez no Rio, o leilão da Marina? Você era o único na sala que percebeu a manobra dos concorrentes. O que se seguiu foi um monólogo de Gustavo sobre conquistas empresariais, anedotas de negociações e festas, sempre com Rafael como protagonista triunfante. Teresa observava atentamente as reações do filho, enquanto Mariana mantinha-se discretamente ao fundo, percebendo o crescente desconforto de Rafael. "E então você simplesmente comprou o terreno bem debaixo do nariz deles, 2 dias antes do anúncio oficial. Genius move, como sempre." Rafael franziu a testa. "Como soube que o terreno estaria disponível antes do anúncio?" Gustavo trocou um olhar rápido com Teresa. "Bem, você tinha seus informantes, digamos assim. Sempre soube jogar o jogo melhor que qualquer um." "Informantes? Isso não parece ético." Um silêncio constrangedor tomou conta do quarto. Gustavo riu nervosamente. "É negócio imobiliário, Rafael. Não se constrói um império sendo escoteiro." Teresa interveio rapidamente. "O importante é que a Mendonça Incorporações se tornou líder do setor sob sua direção. Criamos empregos, transformamos bairros inteiros." Rafael assentiu automaticamente, mas seu olhar buscou Mariana, como se procurasse uma âncora em um mar agitado de informações que não se encaixavam com seus valores atuais. "Falando em negócios", Gustavo continuou abrindo uma pasta que trouxera. "Há algumas decisões pendentes que precisamos discutir. Nada complexo, apenas para manter as coisas funcionando até você voltar ao comando." Mariana percebeu o movimento sutil de Rafael, um leve recuo físico, como se quisesse criar distância. "Não estou pronto para discutir negócios, Gustavo. Os médicos foram claros sobre não me pressionar. São apenas algumas assinaturas, amigo. Coisas que já estavam encaminhadas antes do acidente. O projeto Vila Nova, lembra? Aquele terreno na Zona Leste. Vila Nova?" Rafael repetiu, e algo pareceu despertar em seus olhos. "Isso me soa familiar." Teresa e Gustavo trocaram olhares animados. "Exato!" Teresa exclamou. "Era seu projeto favorito antes do acidente. Uma área degradada que transformaremos em um complexo residencial e comercial de alto padrão." Rafael fechou os olhos por um momento, como se tentasse capturar um fragmento de memória. Havia um problema. Algo sobre os moradores locais? Gustavo descartou o comentário com um gesto. "Apenas os obstáculos usuais de reassentamento. Nada que nosso departamento jurídico não esteja resolvendo." "Reassentamento?" Rafael repetiu a palavra lentamente. "Quantas famílias?" "Cerca de 200, Teresa respondeu clinicamente. "Todas receberão compensação conforme a lei." Rafael abriu os olhos, uma nova clareza neles. "Não, não?" Gustavo repetiu confuso. "Não assinarei nada sobre esse projeto até entender completamente do que se trata." A voz de Rafael adquiriu uma firmeza que Mariana raramente ouvira desde seu despertar. 200 famílias não são obstáculos, Gustavo. São pessoas." Teresa levantou-se, a postura rígida. "Rafael, você mesmo desenvolveu esse projeto. Investimos milhões na aquisição e preparação." "O Rafael que desenvolveu esse projeto não está mais aqui," ele respondeu, surpreendendo a todos, inclusive a si mesmo. Pelo menos não completamente. A tensão no quarto era palpável. Gustavo guardou os documentos, visivelmente irritado, mas contendo-se. "Tudo bem, sem pressão. Falaremos disso quando estiver mais... você mesmo." A frase pairou no ar como uma acusação velada. Após algumas despedidas tensas,
Teresa e Gustavo saíram, deixando Rafael e Mariana em um silêncio carregado. Desculpe por isso, ele finalmente disse. Não queria criar um clima desagradável. Mariana aproximou-se, sentando onde Teresa estivera. Não se desculpe por expressar o que sente. Rafael observou a porta por onde sua mãe e seu sócio haviam saído. É estranho. Quando Gustavo mencionou Vila Nova, tive um lampejo. Plantas arquitetônicas, números, reuniões, mas também uma sensação, como se algo estivesse errado. Ele voltou-se para Mariana. Não confio nele. Em Gustavo? Sim. Não sei porquê, mas algo nele me deixa alerta. Será intuição ou alguma memória tentando emergir? Mariana considerou a pergunta cuidadosamente. Talvez ambos. O Dr. Peixoto diz que memórias emocionais podem retornar antes das factuais. Rafael levantou-se com algum esforço e caminhou até a janela. O pôr do sol pintava São Paulo em tons de vermelho e dourado, transformando a cidade cinzenta em algo quase mágico por alguns momentos. Sabe o que é mais assustador, Mariana? Não é não lembrar quem eu era. É descobrir quem eu era e não gostar dessa pessoa. A sinceridade da confissão atingiu Mariana como uma onda. Ela levantou-se e aproximou-se dele, mantendo uma distância profissional, mas presente. Talvez seja uma oportunidade, ela sugeriu suavemente. Quantas pessoas têm a chance de realmente começar de novo, escolher quem querem ser? Rafael virou-se para encará-la, a luz do pôr do sol iluminando metade de seu rosto enquanto deixava a outra na sombra. Uma metáfora visual para o homem dividido entre passado e presente. Você tem razão, ele respondeu, um sorriso genuíno se formando. E acho que já sei que tipo de pessoa quero ser. A maneira como ele olhava para ela fez o coração de Mariana acelerar. Havia uma conexão entre eles que transcendia a relação profissional, algo que ela vinha tentando ignorar por semanas. Posso pedir uma coisa? Ele perguntou. Claro, cante para mim. Não como enfermeira para paciente. Apenas você para mim. O pedido, simples mas carregado de significado, quebrou a última barreira que Mariana tentava manter. Sem uma palavra, ela começou a cantarolar a mesma canção que cantara durante as longas semanas de coma, sobre chuva, rios e o caminho de volta para casa. Enquanto cantava, observou a transformação no rosto dele. A tensão da visita desapareceu, substituída por uma paz que Mariana raramente via em Rafael. Era como se, através da música, ele pudesse acessar uma parte de si mesmo que o acidente não havia afetado. Nenhum dos dois notou Teresa, que, tendo retornado para buscar sua bolsa esquecida, observava a cena pela porta entreaberta. A empresária viu algo no olhar que seu filho direcionava à enfermeira. Algo que nunca vira antes, nem mesmo quando ele olhava para sua ex-noiva. Com uma expressão indecifrável, Teresa fechou silenciosamente a porta e afastou-se pelo corredor, deixando-os em seu momento privado de conexão. A alta hospitalar de Rafael foi anunciada em uma típica manhã de outono em São Paulo. Após 3 meses no Hospital São Lucas, 1 em coma e 2 em reabilitação intensiva, ele estava fisicamente recuperado, embora sua memória permanecesse fragmentada. Lembre-se de continuar com os exercícios cognitivos, o Dr. Peixoto orientava, assinando os documentos finais. E mantenha as consultas semanais. A recuperação de memória é um processo contínuo. Rafael, vestindo roupas casuais em vez dos trajes hospitalares, assentiu. E quanto ao trabalho? Quando posso retornar? O neurologista trocou um olhar com Teresa, que aguardava impaciente perto da porta. Recomendo pelo menos mais 1 mês afastado de funções executivas. Pode acompanhar reuniões como observador, mas sem a pressão de tomada de decisões. Teresa não conseguiu disfarçar sua frustração. A empresa precisa dele, doutor. Já prolongamos esse afastamento por mais tempo que o previsto. E continuaremos prolongando pelo tempo necessário. Rafael interveio com uma firmeza que surpreendeu sua mãe. Não assumirei responsabilidades para as quais não estou pronto. O médico sorriu, satisfeito com a postura do paciente. Essa é a atitude correta, Sr. Mendonça. Ouça seu corpo e sua mente. Enquanto o médico saía, Teresa aproximou-se do filho. O carro está esperando. Mandei preparar seu apartamento exatamente como estava antes. Rafael hesitou. Nos últimos dias, a perspectiva de deixar o hospital gerava sentimentos contraditórios. Por um lado, ansiava por liberdade e normalidade. Por outro,
O mundo externo parecia cheio de expectativas que ele não estava certo de poder ou querer atender. E quanto a Mariana? Ele perguntou olhando em direção à porta. Ela não vem se despedir? Teresa suspirou. Rafael, entendo que você desenvolveu uma gratidão pela enfermeira Silva, mas está voltando para sua vida real agora. Uma vida onde não há espaço para enfermeiras. Ele completou, erguendo uma sobrancelha. Essa é a vida real que você imagina para mim, mãe? Antes que Teresa pudesse responder, Mariana entrou no quarto. Ela usava o uniforme padrão, como sempre, mas algo em sua postura estava diferente. Mais reservada, profissional. Desculpem a demora. Um paciente precisou de assistência, ela explicou, sorrindo para Rafael, apesar da evidente tensão. Então, é o grande dia. Aparentemente, ele respondeu, estudando-a intensamente. Nas últimas semanas, sua relação havia evoluído para uma amizade que ambos sabiam caminhar para algo mais profundo. No entanto, com a alta aproximando-se, Mariana começara a criar uma sutil distância, algo que Rafael notava, mas não compreendia completamente. Teresa consultou o relógio discretamente. Vou verificar se está tudo pronto lá embaixo. Encontre-me no saguão quando terminar, Rafael. Quando ficaram sozinhos, um silêncio desconfortável instalou-se entre eles. Então é isso? Rafael finalmente perguntou. 2 meses de convivência diária e agora apenas adeus? Mariana aproximou-se, mantendo-se a uma distância profissional. Não precisa ser um adeus. Você ainda terá consultas aqui e eu... Não é a mesma coisa, e você sabe disso. Ele interrompeu, dando um passo em sua direção. O que mudou, Mariana? Ela desviou o olhar. Nada mudou. Apenas voltamos à realidade. Você é Rafael Mendonça, CEO de uma das maiores construtoras do país. Eu sou uma enfermeira do São Lucas. E isso importa? Deveria. Ela finalmente encontrou seus olhos. Rafael, nos últimos 2 meses, você esteve em uma bolha. O hospital, a recuperação, não é o mundo real. Lá fora, nossas vidas são completamente diferentes. Ele estudou seu rosto, procurando algo mais por trás de suas palavras. Isso é o que você pensa ou o que alguém te disse para pensar? Mariana franziu a testa. O que isso significa? Minha mãe conversou com você, não foi, ou Gustavo? A forma como ela hesitou foi resposta suficiente. O que eles disseram? Rafael insistiu. Mariana suspirou, desistindo de negar. Sua mãe me procurou ontem. Disse que minha proximidade com você durante sua recuperação foi essencial, mas que agora você precisa focar em retomar sua vida sem distrações. Distrações. Rafael repetiu a palavra com uma risada sem humor. E você concordou com essa avaliação? Rafael, pense racionalmente. Você mal recuperou fragmentos de sua memória. Como pode ter certeza do que sente? E se isso for apenas gratidão ou algum tipo de fixação pelo primeiro rosto familiar após o coma? A pergunta o atingiu como um soco. Não porque nunca a tivesse considerado, mas porque já havia feito essa mesma pergunta a si mesmo inúmeras vezes. Você acha que o que sinto por você não é real? Ele perguntou, sua voz mais suave. Mariana engoliu em seco. Acho que você precisa de tempo para redescobrir quem é o que quer sem a influência de ninguém, inclusive a minha. Rafael fechou os olhos por um momento, processando suas palavras. Quando os abriu novamente, havia uma nova determinação neles. Tudo bem, ele concordou, surpreendendo-a. Aceito isso com uma condição. Qual? Seu número pessoal, não o do hospital que já tenho. O seu telefone. Mariana hesitou. Rafael, é apenas um número, Mariana. Se após 1 mês lá fora, eu ainda sentir o mesmo, e se você também sentir, então podemos nos encontrar como 2 pessoas normais, sem a dinâmica enfermeira-paciente, apenas Rafael e Mariana. A proposta era razoável, ela tinha que admitir, e parte dela, a parte que vinha lutando contra seus próprios sentimentos crescentes, queria dizer sim. 1 mês, ela finalmente concordou. Sem contato até lá. Use esse tempo para redescobrir sua vida, seus interesses. Depois, veremos. O sorriso de Rafael iluminou seu rosto de uma forma que Mariana raramente vira. Ele tirou o celular do bolso e ela digitou seu número. Posso pelo menos te dar um abraço de despedida?
Ele perguntou, guardando o telefone. Mariana olhou para a porta aberta, consciente das regras profissionais, mas incapaz de negar esse último contato. Acho que um abraço rápido não fere a ética médica. Quando os braços dele a envolveram, Mariana fechou os olhos. Foi um abraço breve, mas carregado de significado. Uma despedida e uma promessa silenciosa. 1 mês. Ele sussurrou ao se afastarem. Ela assentiu, tentando manter a compostura profissional. 1 mês. Após uma última troca de olhares, Rafael pegou sua pequena mala e dirigiu-se à porta. Parou no limiar e virou-se uma última vez. Sabe o que é engraçado? Não me lembro da minha infância, da faculdade ou do meu primeiro negócio, mas lembro perfeitamente da primeira vez que ouvi você cantar. Mesmo antes de abrir os olhos, sua voz já era minha memória mais clara. Com essas palavras, ele saiu, deixando Mariana sozinha no quarto vazio, lutando contra as lágrimas que ameaçavam cair. Ela sabia que aquele mês seria o mais longo de sua vida. A readaptação de Rafael à sua antiga vida foi como navegar em águas desconhecidas com um mapa incompleto. Seu luxuoso apartamento na Vila Nova Conceição, com vista panorâmica para o Parque Ibirapuera, parecia pertencer a um estranho, elegante e impessoal, como um hotel de luxo. Isso é meu estilo? Ele perguntou a Teresa, observando a decoração minimalista, quase ascética, com predominância de tons cinza e preto. Você sempre preferiu o essencial, sem excessos, ela respondeu, observando-o atentamente. O decorador seguiu suas instruções precisas na reforma, há 2 anos. Rafael caminhou pelo ambiente, tocando objetos que deveriam ser familiares. Uma escultura moderna no hall, livros sobre arquitetura na estante, uma coleção de relógios caros no quarto principal. Tudo gritava riqueza e sofisticação, mas nada ressoava emocionalmente. Nos dias seguintes, ele tentou estabelecer uma rotina. Passeava pelo bairro, redescobria restaurantes, frequentava a academia do prédio e 2 vezes por semana visitava o escritório da Mendonça Incorporações como observador, conforme recomendação médica. Na imponente sede da empresa, no Itaim Bibi, era recebido com uma mistura de reverência e curiosidade pelos funcionários. Muitos pareciam andar em ovos ao seu redor, talvez receosos de que o antigo e exigente Rafael pudesse emergir a qualquer momento. Esta era sua sala, Gustavo explicou, abrindo as portas de um impressionante escritório no último andar com vista para a cidade. Mandei manter tudo como você deixou. Rafael observou o ambiente austero, com sua mesa imponente, a parede de vidro com controle de opacidade, as telas mostrando gráficos e projeções de mercado. Era o habitat natural do homem que ele foi, mas que agora parecia uma casca vazia. Durante reuniões, Rafael observava silenciosamente enquanto Gustavo conduzia os negócios. Percebia nuances que não compreendia totalmente, decisões que pareciam fazer sentido financeiro, mas que ocasionalmente o deixavam desconfortável eticamente. O projeto Vila Nova continuava avançando, apesar de sua relutância expressa antes da alta hospitalar. Em casa, nas noites solitárias, ele vasculhava e-mails antigos, fotos, contratos, buscando reconstruir o homem que havia sido. O que encontrava nem sempre o agradava. Um executivo obsessivo, frequentemente impiedoso, que priorizava resultados acima de relacionamentos. Em uma foto de uma festa corporativa, flagrou-se sorrindo ao lado de sua ex-noiva, Camila, a mesma da fotografia que vira no hospital. O sorriso não alcançava seus olhos. Estava ali fisicamente, mas sua mente parecia distante, provavelmente ocupada com algum negócio. Sua mãe e Gustavo insistiam que ele acompanhasse eventos sociais para estimular a memória. Em um coquetel beneficente no MASP, Rafael reencontrou Camila, agora noiva de um banqueiro. Ela foi educadamente distante, mas deixou escapar um comentário revelador. Você parece diferente, Rafael. Mais presente. À medida que o mês se aproximava do fim, uma certeza crescia nele. Não queria voltar a ser o homem que havia sido. As memórias que retornavam, fragmentos de negociações agressivas, relacionamentos superficiais, uma vida dedicada a acumular poder e dinheiro, não o atraíam mais. Em uma tarde chuvosa, visitando um terreno da empresa na Zona Leste, Rafael desviou o carro sem avisar seu motorista
e dirigiu-se à área do projeto Vila Nova. O que encontrou o perturbou profundamente. Tratores já removiam estruturas, enquanto famílias observavam impotentes a demolição de suas casas. Faixas de protesto denunciavam remoção forçada e especulação imobiliária. Aproximando-se a pé, ouviu histórias de moradores, pessoas que viviam na área há décadas, pequenos comerciantes, idosos sem para onde ir. A compensação justa, mencionada por Gustavo, parecia muito distante da realidade dessas famílias. Naquela noite, após quase 4 semanas desde sua alta, Rafael sentou-se em seu apartamento estéril e tomou 2 decisões. Não permitiria que o projeto Vila Nova continuasse como estava planejado, e não esperaria mais nenhum dia para ligar para Mariana. Pegando o telefone, ele hesitou apenas 1 segundo antes de discar. Quando a voz familiar atendeu, soube imediatamente que havia feito a escolha certa. Alô? A voz de Mariana soou, hesitante e esperançosa. Oi, ele respondeu, um sorriso involuntário formando-se em seus lábios. Sou eu, Rafael. O mês acabou, e eu ainda sinto exatamente o mesmo. O café no Jardim Paulista era despretensioso, escondido entre lojas de design e galerias de arte. Mariana chegou primeiro escolhendo uma mesa ao ar livre, sob um guarda-sol listrado. Vestia jeans, uma blusa branca simples e tinha os cabelos soltos, tão diferente de seu uniforme hospitalar que Rafael quase não a reconheceu quando se aproximou. Estou atrasado? Ele perguntou sentando-se à sua frente. Mariana sorriu, um misto de nervosismo e alegria em seu olhar. Não, cheguei cedo. Costume de enfermeira. Houve um momento inicial de constrangimento, aquele ajuste necessário quando 2 pessoas que se conheceram em circunstâncias extraordinárias tentam estabelecer uma normalidade. Mas logo a conversa fluiu naturalmente, como se nunca tivessem se separado. Como foi o retorno à vida real? Ela perguntou depois que o garçom trouxe os cafés. Rafael considerou a pergunta, girando a xícara entre os dedos. Revelador. Descobri que tenho um apartamento impessoal, uma empresa que não reconheço completamente e uma reputação como... Ele hesitou procurando a palavra. Tubarão? Mariana sugeriu com um meio sorriso. Algo assim, ele riu. Pelo menos minha mãe parou de tentar me reconectar com minha ex-noiva quando ela apareceu com um anel de outro homem. Imagino que isso tenha sido um alívio. Na verdade foi. Encontrei e-mails antigos entre nós. Era mais um arranjo de conveniência que um relacionamento real. Rafael tomou um gole de café, observando Mariana por cima da borda da xícara. E você? Como foi seu mês? Mariana dedilhou a borda da mesa. Normal. Trabalho, casa, mais trabalho. Assumi um novo paciente em coma na semana passada. E você canta para ele também? Rafael perguntou, uma ponta de ciúme brincalhão em sua voz. Não, ela respondeu, segurando seu olhar. Aquilo era só para você. A sinceridade da resposta criou um momento de conexão profunda entre eles. Rafael estendeu a mão sobre a mesa, tocando levemente os dedos dela. Ontem visitei o projeto Vila Nova, ele disse, mudando de assunto, mas mantendo o contato. Vi pessoalmente o que estamos fazendo. Ou melhor, o que Gustavo está fazendo em nome da empresa. A expressão de Mariana tornou-se séria. E... é pior do que eu imaginava. Famílias sendo removidas, compensações inadequadas, tudo em nome do progresso. Ele balançou a cabeça. O pior é que encontrei documentos mostrando que eu aprovei pessoalmente todo o plano antes do acidente. O que você vai fazer? A determinação no olhar de Rafael era evidente. Vou reassumir o controle da empresa na próxima semana. Oficialmente. E minha primeira ação será redimensionar completamente o projeto. Mariana estudou seu rosto. Sua mãe e Gustavo não vão gostar. Provavelmente não, mas tecnicamente eu ainda sou o CEO e principal acionista. Ele sorriu. E aparentemente, o antigo Rafael era bastante detalhista em questões contratuais. Tenho autoridade para fazer as mudanças que quiser. Eles conversaram por horas, o café esfriando nas xícaras enquanto compartilhavam histórias. Mariana falou sobre sua infância em Ouro Preto, a avó que a criara após perder os pais em um acidente, a luta para entrar na faculdade de enfermagem em São Paulo. Rafael ouviu, fascinado por aquela vida tão diferente da sua, mas que carregava uma autenticidade que ele agora valorizava. Quando finalmente se despediram, já anoitecia.
No ponto de ônibus onde Mariana esperaria sua condução, Rafael segurou suas mãos. Posso te ver novamente? Amanhã? Os olhos verdes dela brilharam. Tenho plantão amanhã, mas depois, sim. Posso te buscar no hospital? Mariana hesitou. Rafael, preciso ser honesta. Meus colegas já comentam sobre nós. Se começarmos a nos ver, haverá fofocas, perguntas sobre ética profissional. Entendo, ele assentiu. Nem preciso mencionar o que minha mãe diria. Isso te incomoda? Ela perguntou, estudando sua reação. Rafael sorriu, aquele sorriso que fazia os olhos dele brilharem de um modo que Mariana agora reconhecia como exclusivamente seu. Se o acidente me ensinou algo, é que a vida é curta demais para se preocupar com as expectativas dos outros. Naquele momento, como se coreografado pelo destino, começou a chover. Aquela chuva fina e insistente tão característica de São Paulo. Mariana riu, erguendo o rosto para sentir as gotas. É como na canção, ela disse suavemente. Chuva que cai devagar. Rafael completou, sua voz baixa e próxima. Leva a tristeza para o mar. Sobe a chuva crescente, no meio da calçada movimentada da capital paulista, eles se beijaram pela primeira vez, não como enfermeira e paciente, não como herdeiro e funcionária, mas simplesmente como Rafael e Mariana, duas pessoas que haviam encontrado algo raro e precioso em meio ao caos e à incerteza. A reintegração oficial de Rafael Mendonça ao comando da empresa foi anunciada em uma entrevista coletiva na sede da Mendonça Incorporações. Vestindo um terno mais casual que os anteriormente favorecidos, Rafael apresentou-se aos jornalistas com uma confiança serena que surpreendeu os observadores de longa data. Minha recuperação continua em progresso, ele explicou, respondendo às inevitáveis perguntas sobre sua saúde. Mas estou pronto para reassumir minhas responsabilidades com algumas novas perspectivas. O mercado reagiu positivamente ao retorno, com as ações da empresa subindo 3% no mesmo dia. Nos bastidores, entretanto, a situação era mais complexa. Na primeira reunião do conselho sob sua liderança renovada, Rafael apresentou sua proposta para o controverso projeto Vila Nova. Ao invés de remover as famílias, proponho um redesenho completo, ele explicou, mostrando novas plantas arquitetônicas desenvolvidas nas últimas semanas. Um desenvolvimento que integre a comunidade existente, oferecendo melhorias de infraestrutura e oportunidades de trabalho, além de unidades habitacionais acessíveis. Gustavo foi o primeiro a protestar. Isso reduzirá nossa margem de lucro em pelo menos 30%. Os investidores vão nos crucificar. Os lucros serão menores no curto prazo. Rafael concordou calmamente. Mas considerem o ganho em termos de responsabilidade social, redução de litígios com a comunidade e a possibilidade de tornar este um projeto modelo para futuros desenvolvimentos urbanos. Teresa observava o filho com uma expressão indecifrável. Você não é mais o mesmo, Rafael. Ela finalmente disse, interrompendo o debate acalorado. Não, não sou. Ele concordou, sustentando o olhar dela sem hesitação. E acredito que isso pode ser algo positivo para a empresa. A votação foi apertada, mas a proposta de Rafael passou, apoiada por membros do conselho que viam mérito em sua visão de longo prazo, além do inegável poder de seu cargo como acionista majoritário. Gustavo saiu furioso da reunião. Teresa permaneceu, pedindo alguns minutos a sós com o filho. Você está apaixonado por ela, não está? Perguntou sem preâmbulos quando ficaram sozinhos na sala de reuniões. Rafael não fingiu não entender. Por Mariana? Sim. Teresa suspirou, passando a mão pelos cabelos perfeitamente arrumados. Ela é uma boa pessoa, não nego, mas vem de um mundo completamente diferente do nosso. Talvez seja exatamente disso que eu precise. Rafael sorriu. Alguém que me veja como pessoa, não como um patrimônio ou uma posição de poder. Algo suavizou na expressão de Teresa. Seu pai era assim, antes de mudar. O sucesso tem um preço, Rafael. Ele o pagou e eu vi você seguindo o mesmo caminho antes do acidente. E agora? Agora, ela hesitou como se procurasse as palavras certas. Agora você parece mais com o jovem que ele era quando nos conhecemos, idealista, determinado a fazer diferença. Um sorriso triste passou por seus lábios. Talvez esse acidente tenha sido, de alguma forma estranha, uma segunda chance.
Rafael não esperava tal revelação de sua mãe, sempre tão pragmática e controlada. Você não vai tentar me impedir de ver Mariana? Teresa levantou-se, ajustando o blazer impecável. Não cabe a mim decidir isso. Apenas seja cuidadoso, filho. Não apenas com seu coração, mas com o dela também. Vocês vêm de mundos diferentes, e isso traz desafios que o sentimento inicial pode não mostrar. Enquanto observava sua mãe sair, Rafael refletiu sobre suas palavras. Os mundos diferentes de que ela falava eram reais. Ele, herdeiro de um império imobiliário. Mariana, enfermeira dedicada vinda do interior, lutando por seu espaço em São Paulo. Mas talvez fosse precisamente essa diferença que tornava o que sentiam tão valioso. Nas semanas seguintes, Rafael dividiu seu tempo entre recuperar o controle da empresa, implementar mudanças no projeto Vila Nova, agora rebatizado como Vila Nova Integrada, e construir seu relacionamento com Mariana. Eles estabeleceram uma rotina: jantares simples, caminhadas pelo Ibirapuera nos fins de semana, noites tranquilas no apartamento dele, que agora ganhava toques mais pessoais, como plantas e fotografias, ou no pequeno apartamento dela em Pinheiros. Em uma dessas noites, deitados no sofá de Mariana após assistirem a um filme, Rafael ouviu-a cantar baixinho enquanto brincava com seus cabelos. A mesma canção que o trouxera de volta do coma, agora embalava momentos de intimidade que se tornavam cada vez mais preciosos. "Sabe o que percebi?" ele comentou quando ela terminou. "Talvez eu nunca recupere todas as minhas memórias. Há partes do meu passado que permanecem na escuridão, mas de alguma forma isso já não me assusta tanto." Mariana virou-se para olhá-lo. "Por quê?" "Porque estou mais interessado em criar novas memórias do que em recuperar as antigas, especialmente com você." A simplicidade e sinceridade da declaração emocionaram Mariana. Ela tocou seu rosto com ternura. "Rafael Mendonça, você é uma pessoa muito diferente daquela que todos descrevem no seu passado." "Melhor ou pior?" ele provocou. "Diferente", ela insistiu. "Nem melhor nem pior. Apenas mais autêntico, talvez. Como se o acidente tivesse removido camadas de expectativas e convenções, deixando apenas o essencial." Rafael considerou suas palavras. "Acho que o coma foi como um reset. Quando todas as memórias, hábitos e comportamentos aprendidos são temporariamente apagados, o que resta? Quem somos realmente no escuro, quando ninguém está olhando? E quem você descobriu que é?" Mariana perguntou, genuinamente curiosa. Rafael sorriu, puxando-a para mais perto. "Alguém que valoriza conexões reais acima de conquistas. Alguém que quer construir, não apenas prédios, mas relacionamentos, comunidades. Alguém que precisa de música na vida." Ele beijou sua testa suavemente. "E alguém que se apaixonou completamente por uma enfermeira que cantava para acalmá-lo quando estava perdido na escuridão." Na pequena sala de estar iluminada apenas pela luz azulada da televisão muda, Rafael e Mariana compartilharam um momento de clareza que poucos têm o privilégio de experimentar. A compreensão de que, às vezes, é preciso perder tudo para descobrir o que realmente importa. A sede da Mendonça Incorporações transformava-se com o passar dos meses sob a nova filosofia de Rafael. Plantas vivas agora decoravam os espaços antes dominados por móveis frios e superfícies metálicas. A área de convivência dos funcionários foi ampliada e um espaço de trabalho colaborativo substituiu algumas das salas fechadas dos executivos. "Parece um desses escritórios de startup", comentou Gustavo com evidente desaprovação, observando os engenheiros e arquitetos que discutiam informalmente ao redor de uma mesa de café. "O que aconteceu com a sobriedade corporativa?" "Evoluímos", respondeu Rafael simplesmente, conduzindo o ex-sócio até sua sala. Após a implementação das mudanças no projeto Vila Nova, a tensão entre eles havia se tornado insustentável, culminando na saída de Gustavo da sociedade. A visita de hoje era para finalizar os últimos detalhes da separação. "Ouvi que você vai pessoalmente à Vila Nova 2 vezes por semana", Gustavo comentou enquanto assinava os documentos. O grande CEO Rafael Mendonça, sentando com favelados para discutir melhorias urbanas. "Os jornais estão adorando essa história de redenção." Rafael ignorou a provocação. "Não são favelados, Gustavo. São pessoas com conhecimento valioso sobre as necessidades reais da comunidade.
E sim, a imprensa está interessada porque estamos fazendo algo diferente. De fato, o novo direcionamento da Mendonça Incorporações gerava discussões intensas no mercado imobiliário. Alguns analistas criticavam o que chamavam de amadorismo filantrópico, enquanto outros elogiavam a visão inovadora de integrar desenvolvimento econômico e justiça social. Ironicamente, as ações da empresa estavam em alta, atraindo um novo perfil de investidores preocupados com sustentabilidade e responsabilidade corporativa. Após a saída de Gustavo, Rafael encontrou Teresa na sala de conferências, revisando projetos futuros. Sua mãe, surpreendentemente, havia se adaptado às mudanças com mais flexibilidade que o esperado. Embora ainda questionasse certas decisões, ela parecia encontrar um novo propósito nos desafios da transição. Como foi? Ela perguntou, referindo-se ao encontro com Gustavo. Civilizado. Ele continuará como acionista minoritário, mas sem poder de decisão. Teresa assentiu, fechando a pasta de documentos. Seu pai ficaria orgulhoso, sabia? Não necessariamente pelas mudanças em si, mas pela coragem de segui-las apesar da resistência. O comentário surpreendeu Rafael. Teresa raramente mencionava seu falecido pai, e quase nunca em tom positivo. Pensei que você desaprovasse a nova direção. No início, sim, ela admitiu, mas vi os resultados. Não apenas os números, mas o engajamento da equipe, o entusiasmo dos projetos. É diferente, mas funciona. Ela hesitou. Além disso, você parece feliz. Isso conta para algo. Rafael sorriu, reconhecendo o que aquelas palavras custavam à sua mãe. Obrigado. Falando em felicidade, Teresa continuou com casualidade estudada. Como está Mariana? Bem, ocupada com o mestrado em enfermagem neurológica. Você sabe que o aniversário da empresa é no próximo mês. A tradicional festa para acionistas e parceiros. Teresa deixou a frase no ar. Rafael entendeu imediatamente. Estou pensando em convidá-la, sim. Será a primeira apresentação oficial. Como sua namorada. Ele completou firmemente. Não precisamos de eufemismos, mãe. Teresa suspirou. Será comentado. A imprensa estará presente. Deixe que comentem. Rafael se recostou na cadeira. Uma tranquilidade em sua postura que desarmava a oposição. Sabe o que Dr. Peixoto me disse na última consulta? Que minhas memórias anteriores ao acidente provavelmente nunca retornarão completamente. Haverá sempre lacunas. E isso não o incomoda mais? Rafael refletiu por um momento. Não como antes. Percebi que somos mais que nossos passados. São nossas escolhas atuais que definem quem realmente somos. Teresa estudou o filho com um olhar penetrante, como se visse alguém simultaneamente familiar e desconhecido. Acho que essa enfermeira fez mais por você que simplesmente ajudar em sua recuperação física. Rafael sorriu. Muito mais. Tassam nasce mais que sate. A noite da festa de aniversário da Mendonça Incorporações chegou com o luxo discreto que marcava os eventos corporativos da alta sociedade paulistana. O salão do Hotel 5 Estrelas no Itaim brilhava com decoração elegante em tons de dourado e azul, as cores da empresa. Rafael aguardava nervosamente na entrada, verificando o relógio a cada poucos minutos. Mariana havia insistido em chegar separadamente, querendo um momento para se preparar mentalmente antes de enfrentar o escrutínio social que certamente viria. Quando ela finalmente apareceu, Rafael sentiu o ar escapar de seus pulmões. Mariana usava um vestido longo verde esmeralda que destacava seus olhos, os cabelos castanhos arrumados em um coque elegante. Simples, sofisticada e completamente deslumbrante. Estou atrasada? Ela perguntou, ajustando nervosamente a pequena bolsa. Vale cada segundo de espera. Ele respondeu tomando sua mão e beijando-a suavemente. Pronta? Não. Mariana riu nervosamente. Mas vamos lá. Ao entrarem no salão, as conversas não cessaram dramaticamente como em filmes, mas Rafael notou o sutil direcionamento de olhares, os cochichos discretos, a curiosidade mal disfarçada. Teresa, impecável em um tailleur cinza, aproximou-se imediatamente para recebê-los. Mariana, que prazer tê-la conosco esta noite. Ela cumprimentou com uma cordialidade que surpreendeu a jovem. Permita-me apresentá-la a alguns de nossos parceiros. A noite avançou em um turbilhão de apresentações, conversas educadas e danças ocasionais.
Mariana, inicialmente tensa, gradualmente relaxou ao perceber que, apesar dos olhares curiosos, a maioria das pessoas tratava-a com respeito genuíno, talvez não tanto por quem ela era, mas pelo óbvio efeito positivo que exercia sobre Rafael. Próximo à meia-noite, buscando um momento de tranquilidade, Rafael conduziu Mariana até o terraço do hotel. São Paulo estendia-se abaixo deles, um oceano de luzes pulsantes contra o céu escuro. Como está se sentindo? Ele perguntou, oferecendo-lhe uma taça de champanhe. Honestamente, como Cinderela no baile, ela riu. Esse mundo é tão diferente do meu. Do nosso, ele corrigiu suavemente. Estamos construindo algo novo juntos, lembra? Nem o seu mundo anterior, nem o meu. Mariana assentiu, apoiando-se na balaustrada. Sua mãe tem sido surpreendentemente gentil. Ela está se esforçando, Rafael confirmou. E você a impressionou. Não é fácil impressionar Teresa Mendonça. Um momento de silêncio confortável estabeleceu-se entre eles, enquanto observavam a cidade imensa que, de alguma forma, os havia unido através das circunstâncias mais improváveis. Tenho algo para você, Rafael disse finalmente, tirando uma pequena caixa do bolso interno do paletó. Na verdade, é tanto um presente quanto uma pergunta. O coração de Mariana acelerou enquanto ele abria a caixa, revelando não um anel, como ela momentaneamente temeu e esperou, mas uma delicada chave prateada com um pequeno pingente musical. Estou reformando o apartamento na Vila Nova Conceição, ele explicou, tornando-o mais um lar e menos um showroom de decoração. Gostaria que você considerasse torná-lo nosso lar, não apenas meu. Mariana olhou da chave para Rafael, surpresa pela proposta. Você está me pedindo para morar com você? Estou pedindo para construirmos uma vida juntos, ele esclareceu, segurando suas mãos. O apartamento é apenas o início. Sei que parece rápido, que faz apenas 10 meses desde que acordei do coma, mas é tempo suficiente para saber o que realmente importa, ela completou, um sorriso iluminando seu rosto. Sim, Rafael. Sim para o apartamento, sim para a vida juntos. Ele a abraçou com força, levantando-a ligeiramente do chão em sua alegria. Quando se afastaram, ambos riam, uma felicidade sem reservas que contrastava com a formalidade do evento alguns andares abaixo. Deveríamos voltar? Mariana perguntou, ajeitando o vestido. Rafael olhou para o salão através das portas de vidro, onde empresários, políticos e socialites continuavam seu ritual de networking e aparências. Então olhou para Mariana, real e vibrante à sua frente, segurando a chave que simbolizava não apenas um espaço físico, mas um futuro compartilhado. Na verdade, ele sorriu. Estava pensando em irmos embora. Podemos passar no seu apartamento, pegar algumas coisas essenciais e começar nossa nova vida hoje mesmo. Ele hesitou, subitamente inseguro. É muito impulsivo? Mariana riu, aquela risada cristalina que havia sido o primeiro sinal de conexão real entre eles. Totalmente impulsivo. E absolutamente perfeito. Enquanto se dirigiam discretamente para a saída, Rafael sentiu uma clareza que transcendia memórias perdidas ou reconstruídas. O acidente que quase tirara sua vida havia, ironicamente, permitido que ele realmente começasse a viver. A amnésia que apagara seu passado abrira espaço para um presente mais autêntico e um futuro mais promissor. No carro, dirigindo pelas ruas noturnas de São Paulo em direção ao apartamento de Mariana em Pinheiros, ela começou a cantarolar suavemente a mesma canção que o trouxera de volta nas primeiras semanas de coma. Chuva que cai devagar, leva a tristeza para o mar. Rafael sorriu, completando os versos que agora faziam parte de sua nova história. Traz de volta a esperança, de um novo dia encontrar. Algumas memórias podiam estar perdidas para sempre nas sombras do acidente, mas outras, mais valiosas, mais verdadeiras, estavam apenas começando a ser escritas. Cada nota da voz de Mariana, um lembrete do que realmente importava. Não quem ele havia sido, mas quem escolhera se tornar. E enquanto a cidade dormia e despertava ao seu redor, Rafael Mendonça dirigia não apenas pelas ruas de São Paulo, mas em direção a um futuro que, pela primeira vez, parecia inteiramente seu, escolhido, não herdado ou imposto. Um futuro construído sobre a voz que o trouxera de volta das profundezas e que agora o guiava para casa.